programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora conosco. CUT na luta para anular a reforma trabalhista e a terceirização. Saiba quais são as principais bandeiras da plataforma operária e camponesa da energia. Água e energia não são mercadorias. Saiba por quê. Chega de homofobia, LGBTfobia e outras práticas de discriminação. Escola sem partido não nos interessa. De Brasília, as notícias da CNTE. Profissão educador e educadora. Juan Pablo. Presente. Luiz Davi. Presente. Juan Miguel. Presente. Ana Clara. Presente. Renan. Presente. Cecília. Presente. Yasmin. Presente. Talita. Presente. Mateus. Presente. Professora Ellen. Presente, presente, presente. Coração latente, vida e gente. Gente pequena e inocente. Gente grande e de valor. Educadora, educador. Gente que faz e acontece. De A a Z, o nosso conhecimento cresce. Luta, perseverança e fé. Deste espaço, a gente não arreda o pé. Educadores, educadoras. Esse coração bate 24 horas por dia. Momento CUT Minas. CUT na luta para anular a reforma trabalhista e a terceirização. Uma grande manifestação em Brasília está sendo esperada para a semana de 11 de novembro, data em que entra em vigor a reforma trabalhista do governo Michel Temer. Na ocasião, a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com os movimentos sociais, esperam já ter um número suficiente de assinaturas para apresentar o projeto pela revogação do ataque aos direitos da classe trabalhadora. Nesse momento que a gente pega uma assinatura de um abaixo-assinado, a gente está conversando, a gente consegue que a gente faça multiplicadores, né? Porque muitas vezes as pessoas olham estarrecidas para a gente. Será que o que ela está falando desse trabalho intermitente? Será que o que ela está falando, ou as pessoas estão falando sobre o negociado, sobre o legislado? Tudo que uma pessoa, um pau-mandado do patrão assinar, vai valer sobre o que está na legislação. Então, são coisas assim, parece saídas de um caldeirão de uma bruxa muito má, sabe? É um caldeirão de coisas muito maléficas acontecendo. Então, a gente repassa as informações verdadeiras e não que a mídia golpista tem soltado. Nesse tete-a-tete, nesse ombro a ombro, a gente está conseguindo fazer valer, né, a verdade, que a verdade, antes que ela tenha data aí para que ela comece, que é esse dia 11 de novembro. Outro ataque deste governo ao povo brasileiro, segundo Eliane Brasil, vem por meio das privatizações. E os bancos públicos estão nessa mira. É o fim de todo o social, né? Todo o desenvolvimento social do país passa pela Caixa Econômica Federal, a agricultura familiar passa pelo Banco do Brasil, ou seja, acaba com o desenvolvimento do país. Acaba não só com a questão social, né, de toda atividade social que é importantíssima na Caixa Econômica Federal, FIES, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a questão do esporte, da cultura, tudo passa pelo financiamento, passa pela Caixa.
Marco Antônio de Jesus, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos, alerta para vários direitos que tanto a reforma trabalhista quanto a terceirização vão trazer para os trabalhadores e as trabalhadoras. Segundo ele, o negociado sobre o legislado é um dos maiores ataques. Além do mais, as empresas querem ainda aplicar da reforma trabalhista o trabalho intermitente, ou seja, você só recebe as horas que você trabalhou ou o dia que você trabalhou, mas mesmo assim você tem que ficar à disposição da empresa. Isso significa um atraso para o povo brasileiro, né? Nós já falamos aqui sobre a questão da terceirização. Hoje, nas empresas metalúrgicas, a terceirização significa redução de salário, precarização. As pessoas que são terceirizadas, muitas das vezes eles não têm direito nem de andar no ônibus da empresa, eles não têm direito de usar o refeitório da empresa. Então a terceirização para a gente é muito ruim. A terceirização significa reduzir o salário dos trabalhadores e a terceirização foi aprovada. A reforma da Previdência é outra luta que não deve sair da pauta. A reforma da Previdência significa a gente morrer trabalhando e não conseguir aposentar, porque significa contribuição de 49 anos. A pessoa, homens e mulheres, tem que ter 65 anos de idade para conseguir aposentar. Significa não conseguir aposentar. Então, nós temos que lutar também contra a reforma da Previdência. E o que a gente fica estarrecido, o que deixa a gente indignado, é que nem os governos que foram eleitos pelo povo brasileiro, esses governos não conseguiram implementar essas ações que esse governo golpista, esse governo que não foi eleito pelo povo trabalhador, ele está implementando, né? Então nós temos que fazer a nossa luta também contra esse governo, temos que fazer a luta contra esse Congresso que está aí, esse Congresso que tem votado tudo aquilo que é contra a classe trabalhadora, para que a gente possa voltar avançar novamente, para que a gente possa ter as nossas condições de trabalho melhoradas. Nós sabemos muito bem que foram 20 anos de construção, 20 anos de luta e que agora nós vamos ter que fazer toda essa luta novamente para a gente conseguir avançar. Esse governo, ele votou, inclusive, que não terá mais investimento na saúde, investimento na educação, investimento na segurança durante 20 anos. Então, significa um país que não vai avançar. No último dia 18, foi feito em Minas o lançamento do Instituto da Indústria. O objetivo é debater os principais problemas do setor. A nossa indústria, a indústria brasileira, que já significou 21% do PIB brasileiro, hoje ela significa menos de 10% do PIB, o que significa que destruiu a indústria brasileira. Então nós temos que fazer a nossa luta para melhorar as condições, fazer a nossa luta para ter investimento na indústria novamente, fazer a nossa luta para a gente recuperar os empregos, principalmente dos metalúrgicos e do brasileiro de uma forma geral. A campanha pela anulação da reforma trabalhista foi aprovada pelas confederações, federações e sindicatos cotistas durante recente congresso extraordinário da CUT Nacional. Após o recolhimento das assinaturas, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A pedido da CUT Minas, foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública na Comissão de Participação Popular para discutir a situação caótica vivida hoje pelos trabalhadores e trabalhadoras do setor moveleiro de Ubá. Durante a audiência pública, o coordenador de saúde do Sindicato dos Marceneiros, Maximiliano Batista, fez sérias denúncias sobre as condições de trabalho da categoria. Então, essa é a realidade nossa. Hoje nós estamos num polo manchado por sangue, como foi falado agora há pouco. O número de mutilações tem crescido muito e o que tem nos assustado. Nós passamos de 6 mutilações em 2016 para um total de 16 mutilações no ano de 2017. Ou seja, um crescimento de mais de 100% de mutilações de dedos. O que está acontecendo de fato? Por que essa situação tão precária, tão dramática na sua região? Então, eu acredito que tenha muita relação, primeiro, com a postura que se diz respeito de saúde e segurança do próprio empresário. E aí fica aquela dúvida, será que nós temos empresários ou donos de empresas? Porque as situações são precárias, tanto nas questões de cumprimento de normas, né, que aí pega de forma geral a questão das máquinas, do ambiente de trabalho, como também nós sabemos que tem um déficit muito significativo na questão das fiscalizações, até na questão do Ministério do Trabalho e Emprego,
devido a estar sucateado, o número reduzido hoje de fiscais. Acredito que seja esse o principal problema hoje. Agora, vocês são um polo importante, né? Estão aí bem à frente e me parece que em termos de Brasil também avançados. Não era para estar essa situação? Então, hoje nós somos considerados como um dos maiores polos do país. Temos um número significativo hoje de trabalhadores ligados ao polo moveleiro de Ubá de forma direta e indireta, passando aí dos 15 mil trabalhadores, só que nós estamos esquecendo da parte mais importante da empresa, ou seja, o trabalhador. Nenhuma empresa vai funcionar sem trabalhador e hoje o bem mais importante que uma empresa pode ter é o trabalhador. E não tem nenhum investimento na questão da qualidade de vida e do ambiente de trabalho para essas pessoas. Então, assim, ser considerado como um dos maiores polos, mas ao mesmo tempo, vou estar usando uma palavra de um dos oradores na mesa, estão fazendo do trabalhador o bagaço mesmo. Quando está bom, todo mundo quer, mas como adoece, acaba jogando fora. Então, tem muito que melhorar a nível nacional na questão do reconhecimento, da valorização dos trabalhadores. E você falava, inclusive, do drama familiar, né? Não é somente o trabalhador que sofre, aquele que é mutilado, mas também a sua família impactada. Com certeza. Até porque quando um pai ou um filho é mutilado, acidentado, isso acaba interferindo de forma direta com todas as pessoas que estão ao seu redor ali. Mas, lógico, principalmente ali com os familiares mais próximos. E isso também não deixa apenas uma sequela física, mas também uma sequela psicológica, que vem atrapalhando de forma geral, tanto o psicológico como o físico, e também as questões financeiras, por muitas das vezes não conseguir prover seus próprios meios ali, né? O que vocês esperam agora desta audiência? Então, o que nós esperamos é que realmente nós possamos sair dessa invisibilidade e podemos ser projetados, que com apoio do Legislativo, né, o deputado Rogério Correia, que possa, com os diferentes atores aqui envolvidos hoje, criar comissões que possa visitar a cidade de Ubá, que isso possa ser o pontapé inicial e que nós possamos principalmente mudar essa realidade que encontra lá hoje, tanto na questão das mutilações como no número de pessoas atendidas no setor de saúde, né? Hoje, mais de 300 pessoas atendidas em apenas 9 meses. Durante a audiência pública, a presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, chamou atenção para a reforma trabalhista, que pode piorar ainda mais essa realidade. Essa audiência ela foi reivindicada pela CUT Minas a partir da realidade já mencionada aqui pelos colegas. Uma situação que vem se agravando e a nossa expectativa é que, ao trazê-la à Assembleia Legislativa, a gente rompa os muros da invisibilidade no qual os trabalhadores em geral estão submetidos, principalmente quando distantes da capital, principalmente diante de um poder econômico que lhe impõe o trabalho ou a demissão, e é isso que acontece na maioria das vezes. Nós estamos enfrentando um momento da conjuntura econômica do país com quase 15 milhões de pessoas desempregadas e, lamentavelmente, os patrões utilizam desse cenário na perspectiva de impor regras, de impor retirada de direitos e de impor tudo que a gente está tratando aqui nessa audiência pública. Nós a solicitamos para exatamente quebrar essa invisibilidade e para que nós possamos ter medidas eficazes que modifiquem essa realidade. Eu queria pedir às pessoas que têm alguma sensibilidade que não vejam o que eu vou mostrar agora, porque eu vou mostrar as fotos trazidas pelos colegas que demonstram um dos graves problemas que o setor enfrenta na região, que são as mutilações. Então, o pessoal trouxe fotos, eu queria que pudesse ser demonstrada. Lamento mostrar, mas é uma realidade importante para que as pessoas compreendam. Os trabalhadores estão expostos a condições de trabalho em que a mutilação faz parte do seu cotidiano. A situação do setor na região tem tudo a ver com tudo que a gente discute e luta nacionalmente. Nós estamos há um período muito curto, lamentavelmente, da vigência de uma reforma trabalhista que foi aprovada por um Congresso que não tinha legitimidade para rasgar a CLT. Ninguém elegeu um Congresso nem para fazer uma nova Constituição e nem para mudar a consolidação das leis do trabalho.
regras que estão sendo alteradas sem que a população seja consultada. E o que entra em vigor agora, em novembro, se nós não conseguirmos impedir, é exatamente o que tem se praticado no setor. O nosso objetivo com essa audiência, Rogério, é fazer um alerta para além dos trabalhadores do setor moveleiro. A reforma trabalhista que virá em novembro não vai melhorar a sua vida, não vai gerar mais empregos, não vai melhorar a economia do país. O que a reforma trabalhista fará é o que algumas categorias já vivem na sua prática: a desproteção. Ficam à mercê de interesses econômicos que levam as pessoas a não terem proteção no seu local de trabalho, a trabalharem sem ter a remuneração, a não ter direitos reconhecidos e, principalmente, os sindicatos, que são os instrumentos que podem trazer essa denúncia a esta comissão, por exemplo, a partir de novembro serão bloqueados na representação dos trabalhadores, porque é isso que a reforma traz. Você não será representado por um sindicato, será criada uma comissão no local de trabalho, sem a participação do sindicato, sem a participação do sindicato no caso das demissões coletivas, sem a participação do sindicato nas negociações, com uma série de questões que individualmente a pessoa será forçada a negociar. E é forçada por quê? Porque a mulher grávida, entre trabalhar no local insalubre e ficar desempregada, vocês acham que ela vai escolher o quê? Ficar sem salário para comer? Entre um trabalhador que vai trabalhar num local sem equipamento de segurança adequado, sabendo que ele poderá ser mutilado, e ficar sem o emprego, vocês acham que ele vai ficar sem o emprego? É isso que está sendo imposto pela reforma trabalhista. E, fundamentalmente, uma prática de fazer a demissão. Nós temos práticas que já se relacionam com a reforma. Vários setores só querem fazer negociação de campanha salarial após 11 de novembro, para que possa aplicar, e aplicam com uma velocidade. O que nós demoramos 70 anos para construir, os empresários vão querer tirar em uma campanha, em uma negociação, com a faca no pescoço do trabalhador sob o risco do desemprego. E vários setores, a gente pode citar o setor metalúrgico, que faz demissões em massa. Nós temos aí 40, 60 mil demissões, e o que volta de posto de trabalho, volta pela terceirização. Traduzindo, esse trabalhador é contratado com salários mais baixos, com menos garantias, com menos condições de trabalho, menos condições de segurança e com uma alta rotatividade, que só quem é terceirizado sabe o que é ser terceirizado, e a sua instabilidade no mundo do trabalhador, nessa situação que nós estamos vivendo. Então, agradeço a escuta que a Assembleia Legislativa teve da situação dos trabalhadores do setor moveleiro, mas é urgente que nós façamos frentes de resistência e que nós possamos, inclusive, questionar um judiciário que se comporta frontalmente como um lugar de desconhecer a condição desse trabalhador, que é a denúncia que vocês trazem aqui. Além de práticas antissindicais, além de assédio moral, além de uma série de situações que tornam ainda mais precário o ambiente de trabalho e, fundamentalmente, que tentam afastar o sindicato, por isso a perseguição aos dirigentes, por isso a judicialização, a criminalização, que a criminalização das lideranças também faz parte do momento que nós estamos vivendo. É preciso silenciar aqueles que podem, de alguma forma, permanecer denunciando as condições que estão acontecendo. Então, parabéns aos sindicatos que fazem a resistência. O momento agora é inverso. É hora da gente fortalecer os nossos sindicatos para o período que virá. Essa audiência aconteceu no dia 16 de outubro e contou com a presença de vários sindicalistas e trabalhadores desta categoria. Temos aí uma luta histórica contra os acidentes que matam, que mutilam e que adoecem os trabalhadores de toda a força de trabalho da Sambífera. E quando a gente sai da nossa realidade, a gente vai entender a realidade dos metalúrgicos, a realidade dos trabalhadores de educação, a realidade dos petroleiros, das demais categorias, os trabalhadores de saúde como aqui estão,
não nos há outra saída senão a solidariedade de classe. Então, gostaria de colocar aqui o Sindialetra, né, à disposição dessa luta, a direção do sindicato, Sindialetra também à disposição na devida luta política que deve ser para a gente poder combater e enfrentar, né, tal precarização que está colocada aos trabalhadores deste setor. A Assembleia Legislativa acho que deve também recorrer ao governo de Estado, porque a arrecadação do governo desse setor não pode ser marcada, né, por sangue, por mutilação, por adoecimento de trabalho, e há, né, uma necessidade do governo de Estado fazer uma intervenção para melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores. E é importante, nesse momento, onde as empresas têm se apropriado, até mesmo antes da validade da nova legislação trabalhista, né, que a Assembleia Legislativa também ela faça, né, o exercício aqui em Minas Gerais de garantir que aqui no Estado de Minas não seja um Estado apropriador da nova legislação trabalhista. Quem luta, educa. Saiba quais são as principais bandeiras da plataforma operária e camponesa da energia. Água e energia não são mercadorias. Saiba por quê. Água e energia com soberania, distribuição de riqueza e controle popular. É essa a voz que os movimentos sociais e populares, juntamente com a CUT, levantam nesse momento em que o governo Michel Temer acaba de leiloar e privatizar 4 usinas da Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG. Segundo Jocely Andrioli, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, MAB, o governo federal, ao privatizar 4 usinas da CEMIG, trará prejuízos para consumidores que vão pagar uma conta que já foi paga ao longo de anos. A CEMIG vai ficar sem energia e vai repassar ao consumidor uma conta que chegará 3 vezes mais do que a atual conta de luz, que já é um absurdo, já é a mais cara do mundo aqui em Minas Gerais e vai passar a triplicar. Por isso, os movimentos sociais, o MAB, o Sindiúti, o Sindieletro, os petroleiros, junto na plataforma operária e camponesa para a energia, estamos discutindo com a população, alertando o que isso vai acontecer e fazendo vários seminários, vários debates e muita luta para tentar reverter a situação. Nossa proposta é que a gente não pague por aquilo que já pagou e que as hidrelétricas sirvam agora para reduzir a tarifa de energia e formar um fundo estadual para a saúde, recursos para a saúde, educação, direito dos trabalhadores. Então essa é a pauta, essa é a luta. Então é uma política que tem que ser barrada desde já. Na Petrobras, na CEMIG, na educação, na Eletrobras, na saúde. E eu acho que o caminho é a gente conseguir fazer todo mundo de uma forma unida e junta mesmo. Escola sem partido é o fim. Olha, o projeto da Escola Sem Partido é um projeto que tem uma estrutura de base fascista, uma vez que impede que os professores venham ter liberdade de conversar sobre aquilo que é mais importante dentro de uma nação, que são os fatos históricos e políticos que tocam a sociedade de uma forma geral. As alterações que ocorrem no Congresso Nacional fazem parte do contexto cidadão e que todos devem ter acesso, uma vez que nós vivemos em uma sociedade enquanto sujeitos políticos. Tolir a liberdade dos professores e dos estudantes de terem acesso à informação de forma adequada, aos quadros e aos fatos políticos, é, no mínimo, para mim, um absurdo. Esse projeto é a ponta de uma intenção que está subscrita neste atual governo, que do nosso ponto de vista é um governo sem legitimidade para apontar caminhos para a sociedade brasileira, porque é um governo que se constituiu a partir de um golpe parlamentar, que é uma modalidade de golpes políticos, golpes de Estado, que vem preocupantemente se reproduzindo na América Latina. E a Escola Sem Partido parte da ideia de que estudantes e professores se relacionam a partir das disciplinas, dos conteúdos das disciplinas, como eles estão propostos, independente da sua diversidade, independente das suas diferenças.
O que nós achamos é que escola sem partido é um retardamento desse processo que a gente, a duras custas, vem construindo, principalmente nós que estamos interessados em buscar essa discussão, a escola como um instrumento de educação para a igualdade racial. A escola sem partido vai exatamente no caminho oposto, porque ela retira do professor e retira do estudante a possibilidade de serem sujeitos reflexivos da sua história. As notícias da CNTE de Brasília. Momento CNTE. Aprovada em julho de 2017 sob o argumento de ser uma medida para acabar com o desemprego, a reforma trabalhista entra em vigor agora em novembro. Mais de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho foram alterados, modificações amplas que foram resumidas pelo economista Frederico Mello como desproteção dos direitos dos trabalhadores. Além disso, o palestrante alertou: todos devem se preocupar. Precisam se preocupar muito, e não só os trabalhadores da educação, mas a classe trabalhadora brasileira como um todo será muito afetada, seja nos seus direitos individuais, nos seus direitos coletivos ou na própria organização dos trabalhadores. Para debater e entender melhor as mudanças, o Conselho Nacional de Entidades se reuniu e unificou ainda mais a luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nenhum direito a menos. Esse é o grito de resistência para anular a reforma aprovada. Então, a reforma aprovada não tem nenhum ponto que seja positivo para a classe trabalhadora brasileira e também para a formulação de um Estado de Direito. A nossa atuação hoje nesse CNE é no sentido de se formar e se juntar às forças da CUT para tentar pedir a anulação dessa reforma através dos instrumentos que a própria Constituição nos permite, que é através de coletas de assinatura. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação luta contra a reforma desde a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Agora a briga é pela anulação e já está no Supremo Tribunal Federal. O processo para reconquistar os direitos dos educadores não para. A CNTE ainda está fazendo um trabalho de conscientização nos municípios do país. Dizendo para a população qual foi o deputado e o senador que votou contra o seu direito, para que essas pessoas saibam quem votou contra os trabalhadores, as trabalhadoras e a população, e não permita que esse parlamentar volte ao Congresso Nacional em 2018. Então, esse papel político que nós já estávamos desenvolvendo, vamos continuar desenvolvendo. Além disso, a nossa Central Única dos Trabalhadores, que a CNTE tem a sua filiação, definiu por elaborar um projeto de lei de iniciativa popular pedindo a anulação dessas medidas, dessas antirreformas trabalhistas que retiram o direito da classe trabalhadora. Então temos uma meta de arrecadar 1,3 milhão de assinaturas e a CNTE vai em busca dessas assinaturas para contribuir com esse projeto de lei de iniciativa popular para barrar essas medidas. Profissão educador e educadora. Solidariedade. Liberdade. Piso salarial. Carreira. Dignidade. Qualidade. Quem luta, educa. Coração latente, vida e gente. Gente pequena e inocente. Gente grande e de valor. Educadora, educador. Gente que faz e acontece. De A a Z, o nosso conhecimento cresce. Luta, perseverança e fé. Deste espaço, a gente não arreda o pé. Educadores, educadoras. Esse coração bate 24 horas por dia. Fique agora com o nosso quadro de humor. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.